Olá pessoal, bom dia a todos, muita paz a todos, muita luz. Bom, vamos conversar agora, como seria o início de uma intervenção extraterrestre. Quais os aspectos que ela ia mexer no mundo, como tudo poderia acontecer. Bom, nós assistimos alguns filmes, por exemplo, de ficção científica. Um dos primeiros filmes que eu achei extremamente interessante é um filme em preto e branco, da década de 50, é um filme de 54, se não me engano, chamado Dia em que a Terra Parou. Então veja bem, olha a cena, um disco voador começa a circular a Terra, esse é o início do filme. Todo mundo, aquele alvoroço, aqueles radares detectando, de repente esse disco vem e pousa numa praça em Washington. Só que você tem que entender que em 1954, em plena Guerra Fria, é o começo daquela distensão da União Soviética, a polarização toda. Se fosse isso hoje, naquela época já dava uma encrenca. Por que o disco voador vai pousar em Washington e não pousou em Moscou? Vocês estão entendendo? Por que não pousou em Pequim? O mundo vai ficar em pé de guerra se saber que só os americanos vão ter um contato com os ETs. E você viu qual que foi a primeira reação no filme, quando a nave pousou? Todo o exército, forças armadas, tanque de guerra cercaram a espaçonave. Um tanque de guerra, montado, fuzil, metralhadora, todo mundo apontando para o disco voador. Boa recepção, né? Uma recepção totalmente armada. E neste filme o mais interessante, que a primeira coisa que acontece, presta atenção, a primeira coisa que o ET sai da nave, vem com você, sem dizer uma única palavra, ele toma um tiro. Os negros já metem bala nele. Então, é óbvio que os ETs não são tão burros de fazer isso. Só em filme mesmo. Alright? Muito bem. Mostrando para vocês como os americanos são burros em fazer filme e em escrever histórias sobre ET, provando que eles não sabem absolutamente nada sobre a natureza dos ETs. Recentemente, não faz muito tempo, acho que uns filmes de 5 anos atrás, com o título A Chegada. Alguém já assistiu esse filme A Chegada? Assistiram, né? Vocês viram que bosta de filme, né? Que merda. Em primeiro lugar, o ET é inteligente o suficiente para colocar uma nave em cada continente, para não dar briga. Uma nave da Rússia, uma nave na China, uma nave no Oriente Médio, né? Uma nave nos Estados Unidos, outra na Austrália, para não tem encrenca. Cada um tem sua nave. Eles mostram o ET tão idiota, mas tão idiota, mas tão idiota, que nem sabe falar com a gente. O cara cruzou as galáxias, chega aqui e não sabe nem a nossa língua. Fica lá, aquelas merdas, aqueles negócios redondos lá de... Parece nanquim, conversando com um porvo, né? Engraçado, os negros atravessam a galáxia e não sabem aprender inglês. Qualquer criancinha aqui fala inglês. Né? No pré-primário, né? Não é verdade? Isso é chamar o ET de burro. E a gente sabe, eu sei, que eles não são nada disso. Né? Sabe todas as línguas, sabe tudo desse planeta. Vocês não têm noção quem são os ETs. Então os americanos não sabem nada quem são os ETs. Aí fica aquela briga, vocês viram o filme? Não sabem comunicar, não sabem conversar com o ET, não sabem o que o ET quer, o que veio fazer aqui, o que não veio. E aquela briga interna aqui, só militar cercou tudo, ninguém podia chegar perto. O povo mesmo, ó, completamente afastado do contato, né? O povo não tem acesso ao contato, só os militares. Você acha que o ET vem aqui para dar contato para militar? Tá? Militar só aprendeu a dar tiro, cumprir ordens e dar tiro, e é a função deles, né? Mas o ET não vai dar contato para esse tipo de gente. Não estão preparados para esse encontro. Então,
Se você fosse o extraterrestre, como você faria? Se coloque no lugar deles. Eu preciso me mostrar e dar um contato definitivo com essa humanidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Sem causar esse tumulto todo, sem ninguém vir dar tiro em mim, sabe? Né? Causar um puta conflito com o Papa, com as religiões, né? Que a primeira pergunta que o Papa vai fazer: conhece Jesus? Quem é Deus para você? Né? Se for muçulmano, você conhece o Lalá? Não é Alá. Ele veio junto e o cara vai falar: sou Joe. Aí melou, né? Ninguém conhece Jesus, pô. Bom, então, veja como que é uma tarefa não tão simples para uma inteligência chegar e dar o contato para... Por exemplo, contato não pode ser só para militares. Então, essa operação do disco voador descer em qualquer lugar vai ser cercado pelas Forças Armadas e ninguém chega perto num raio de quilômetros. Então, quer dizer que só os militares, autoridades vão entrar. Né? O ET não veio para essa gente. O ET vem para a humanidade como um todo. Vem para você, vem para o corintiano, para o palmeirense. Né? Vem para o russo, para o chinês, para todo mundo. Então, muito bem. Então, vocês se lembram ontem que eu bolei um esquema? Eu bolei um esquema, nós podemos nos aprofundar nele hoje. Qual seria o método mais prático dos ETs se mostrarem para toda a humanidade? Ninguém vai conseguir esconder, ninguém vai falar que é o planeta Vênus, ninguém vai falar que é fogo do pântano, sabe? Uma forma contundente de toda a humanidade entrar em contato. Ao mesmo tempo. E não ter dúvidas. Então, eu lá, hein? Eu falei, eu me coloco na posição dos ETs, eu vou fazer um plano. Um plano de chegada, um plano de intervenção. Ok? Então, esse plano seria mais ou menos assim. Veja, vocês vão analisar se tem lógica ou não, tá? Tem prós e contras, tá? Sempre tem contra. Tem crente que vai pular no poço de qualquer jeito. Né? Então, aquela história que eu contei ontem para vocês, vamos aprofundar nela. Eu tenho aqui o planeta Terra, que gira ao redor do eixo de rotação. Aqui é o Sol, portanto, esse lado aqui é dia, né? E esse lado aqui é a noite, né? Traça uma linha de dialética. Lá no fundo nós temos a Lua, né? Nossa Lua. E eu falei de colocar uma nave aqui, bem grande, né? Numa distância de aproximadamente 500 quilômetros da superfície terrestre. Ela estaciona. Estaciona significa que você pega o objeto e para, que ela não cai. Ela não vai entrar em órbita para não poder cair, ela fica parada mesmo. Uma nave esférica ou ovaloide, né? Mas que vai ser duas luas no céu. Você vai olhar, ela tem o mesmo tamanho da Lua, o dia que a Lua estiver cheia, vai aparecer as duas no céu. E, dessa forma, à medida que a Terra gira, todos os habitantes do planeta vão entrar em contato com esse objeto. Tá ok? Então, essa vai ser a chegada. Então, primeira coisa, o que a ciência, os cientistas irão falar? Tá? Porque, veja bem, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. No passado, lá na Idade Média, né, a situação era a seguinte, ó, pensa nessa pirâmide aqui. Quem mandava no planeta naquela época era a religião. Se a religião não dissesse que é verdade, não é verdade. Ela conjuntamente operava com os reis, com a política.
Mas mesmo os políticos se curvavam às religiões. O Papa mandava matar, mandava queimar nego na fogueira, a igreja tinha esse poder. É isso que a gente tem que entender. Aí você tinha as outras classes e o povo aqui embaixo. Então aquilo que a religião ou que a igreja não dissesse que era verdade, não é verdade. Ok? Muito bem. Hoje, no século XXI, século XX, século XXI, a coisa mudou. Quem está aqui em cima é a ciência. A ciência, ela comanda junto com a política e a economia. E economia. Esse é o poder, a hierarquia de poder. E aqui o povo. Aqui embaixo, política, economia, tudo aqui, ó. Então, hoje, a ciência faz o papel da religião. Se a ciência não disser que é verdade, não é verdade. E a religião, ó, foi lá para a puta que pariu. Ninguém liga mais para a religião. Está no último estágio lá. Para o comunista, então, religião é coisa de fanático religioso, ópio do povo, bane. Nos países comunistas, Rússia, China, não existe religião. Você não pode ter sua opinião. Os caras, 5.000 pessoas foram fazer uma passeata pela paz em Moscou, todas foram presas. Você é preso por se manifestar pela paz. Interessante, né? O que é um país ditatorial, né? Aqui você só vai preso se você fazer passeata contra o STF. Contra o Bolsonaro, você pode falar o que você quiser. E agora você não pode também falar nada de gay homossexual, que também vai preso. Mas do Bolsonaro, você pode até mijar em cima dele, da fotografia dele no chão. São questões, né? É uma democracia não muito democrática. Eu quero que vocês entendam que eu não defendo ninguém, tá? Eu sou antipolítico. O meu partido é o amor. Meu partido não se partiu. Meu partido é inteiro. Como já dizia o sábio Juca Chaves, o grande filósofo Juca Chaves, no Brasil, a imprensa é muito séria. Se você pagar bem, eles até falam a verdade. Então, o que vocês acham que a ciência vai falar desse objeto? Porque está todo mundo esperando. E você vê, qualquer programa de televisão vai chamar especialista, né? Então vai chamar o astrônomo, cientista, o físico, né? Padre Quevedo, não mais. Só se baixar no centro espírita. Já morreu? Tem que chamar ele. Aí que querem ver ele baixando no centro espírita, né? Ele que combatia o espiritismo pra caramba, né? Isso não existe, eu só baixo em igreja católica. Então a ciência, ela vai ter um problema. Porque a maior parte dos físicos nunca acreditou em disco voador estarem aqui, que era impossível, porque o Einstein não permitia. As leis de Einstein não permitiam que qualquer corpo celeste viajasse no espaço, além da velocidade da luz e tal. Agora, é exatamente como o Zagalo, vocês vão ter que me engolir, né, não? Todo cientista vai ter que engolir essa merda aí, vai ter que explicar como é que esses caras chegaram aqui. E com uma nave desse tamanho. Antigravitacional, porque parou, estacionou, não tem retrofoguete, não tem barulho, não tem nada. Quero ver a ciência sair desse buraco. Eu vou fugir. Ninguém vai me achar nesses dias. Eu estou lá dentro da nave. Né, Léo? Estou só lá tomando suquinho, esperando o pau comer aqui embaixo.
Essa nave no meu projeto, ela vai ficar 1 ano sem sair do lugar, sem dar um teco para aqui. Dá tempo de toda a humanidade digerir esse fato. Então, nossa, hoje vocês estão vendo a Ucrânia, a guerra, 24 horas. A televisão vai ficar 24 horas tentando entender essa merda. Vai desviar satélite para focar de perto, tem satélite que vai passar pertinho, tirando foto, tudo, filmando. Você vai ver ETzinho com a mão lá na janela. Vai ver ETzinho lá, né? Ai, Jesus Cristo, né? Vamos mandar. É um bebê UFO. É um bebê UFO. O bebê UFO vai ser mole. Aí, imagina a igreja do Bispo Macedo que não vai falar sobre o fato. Imagine o negócio. Né? Satanás chegou. Vamos, salvação, né? Vamos fazer o culto da salvação anti-ET, descobridor, né? Doe tudo que você tem, porque o mundo vai acabar. Doe para Deus, né? Sacolinha bastante. Eu até brinquei com vocês. Imagina, segunda-feira, depois desse fato aqui, programa da Luciana Gimenez. Vai dar pico de audiência. Né? A grande inteligência da TV brasileira. Né? Como é que nós vamos discutir? Vai chamar Ronaldo Expert para discutir o assunto. Do designer do ET, né? Para ver se o designer do ET vai estar contingente, né? Com a cerimônia. Ai, vai ser uma piada, né? E o Papa? O que vai falar para os seus fiéis no planeta Terra? Como que os comunistas vão encarar esse fato aí? E a NASA? E a NASA? O que a NASA vai dizer? Lembrando para vocês que quem trabalha na NASA não é nazista. Né, Léo? Né? A Dilma morreu, foi para o céu. A Dilma morreu, foi para o céu, viu, Léo? Chegou lá São Pedro, recebeu, ela falou, não, minha senhora, a senhora é uma grande filósofa, a senhora vai na aula dos filósofos aqui. Você vai ficar aqui na aula dos filósofos. Não deu 1 hora, escuta uma gritaria lá na... Minha senhora, fique sabendo, um cara gritando alto, né? São Pedro abre a porta, vê um baixinho e riste com o dedo na cara da Dilma. Eu já falei para a senhora 1000 vezes que encíclica não é bicicleta de uma roda só. Quem trabalha na NASA não é nazista. E Pafúcio é a puta que pariu, meu nome é Confúcio. Legal. Ai, Jesus Cristinho. Vai saber, né? Vai saber o discurso do camarada. Camarada ET, né? Tu é companheiro. Né? Vai voltar no PT. Vai voltar no PT. Né, mano? É isso aí, né, mano? Você sabe que quando o Putin quer foder o mundo, ele aperta o botão vermelho. Agora, quiser foder o Brasil, é só apertar 13. Tem essas piadas aí, esses memes. Internet. Criativos. Brasileiros, né?
É rápido no gatilho. Né? Vocês podem ter, vai ter aquela plaquinha assim, conserta-se disco voador. Vai ser um bom negócio depois disso, né? 25 de março vai estar cheio de plaquinha, conserta-se disco voador. Bom, é um impacto para tudo, para a Bolsa de Valores. O exército, os militares, não sabem se os ETs vão invadir a Terra. Uma força militar vai se preparar para defender o planeta. Porque não sabe o que eles vão fazer, né? Mas já de começo de conversa, eles já vão pensar assim: como é que nós vamos enfrentar uma força dessa? Como é que nós vamos enfrentar uma tecnologia dessa, uma ciência dessa? Imagine as armas que esses caras não têm. Um especialista diria o seguinte: se esse cara trouxe uma nave de 80 quilômetros, eu quero que vocês entendam que um asteroide com 10 quilômetros destruiu o planeta inteiro, na época dos dinossauros. Então, quem traz uma nave de 80 pode trazer um asteroide de 10 e jogar em cima de nós e ganha a guerra só na pedrada. Precisa de arma sofisticada, precisa de raio laser, nada, na estilingada, pá, com estilingue. Só uma pedrada só. É claro que o cientista sabe disso, o cientista não é burro não, gente. Então os caras vão falar, não, vamos botar a cara com esses negros aí. Né? Vamos ter que ver o que eles querem primeiro. Então, todas as forças armadas vão ter... Bom, a NASA e todas as agências espaciais que estão fazendo pesquisas espaciais imediatamente vão à falência. Total. Porque o planeta vai entrar numa mudança de paradigma tão violenta que a ciência vinha numa direção, ela vai fazer isso agora. Uma inflexão. Por exemplo, por que o ser humano está gastando bilhões para ir para Marte hoje? O que ele vai fazer em Marte? Qual que é o sonho da humanidade? Procurar formas de vida. É o must. Tem que fazer em Marte. Agora, eu vou gastar bilhões, arriscar a vida dos homens, as nossas naves demoram 9 meses para chegar em Marte, né? Aquele cubículo do cacete, quem aguenta ficar 9 meses num cubículo daquele, viajando sem mulher, tal, sem nada, né? Entendeu? E fazer sexo sem gravidade deve ser uma bosta, né? O negócio fica tudo flutuando, a meleca toda. Né? Imaginou a merda que é? Completamente. É. Pelo menos lá o pinto não cai. Fica sempre em pé, porque tem gravidade. A gente só pensa merda, né? Você sabe que o maior problema é cagar no espaço. Cagar na estação espacial é o maior bicho, porque você tem que sentar igual o avião. Você tem que... Ele puxa, se você mobiar, a bosta sai voando no espaço. Já pensou se tiver com caganeira, então? Com aquele aerógrafo. Fica tudo flutuando, cara. Você fica desviando da merda. Assim, né, Léo? Aquele peixe japonês voando, seu toroço. Sim, é fraldão, é fraldão. É fraldão astronáutico. É uma merda, é uma bosta nossas naves, cara. Nossas naves é uma merda. E aí você vai ter todo o sofrimento para ir para Marte, para chegar lá procurar bactéria. Os caras inteligentes estão aqui na nossa cara. Você percebeu a mudança de paradigma? Ninguém vai querer ir para Marte, né? Os caras vão querer pegar uma carona com esses negros aí. Vamos fazer contar. Você está me entendendo a mudança de paradigma que é? Você tem que imaginar que são milhares de engenheiros, cientistas, astronautas, ganham uma fortuna, fecha a NASA no dia seguinte.
Nós vamos ter que pegar todos esses caras, botar em contato com os ETs, vamos aprender tudo com o ET, o que os ETs têm para nos ensinar. É a única coisa que a NASA pode fazer. Agência europeia, agência russa, agência científica de espaço. Porque você tem que entender que os caras vieram de lá, então eles sabem tudo sobre lá. É mais fácil entrar em contato com eles do que nós ir lá. Olha a mudança. Então a ciência, toda coisa vai mudar de paradigma. Nós vamos esperar o que esses caras querem de nós, quem são, o que eles estão a fim de fazer com a Terra. Vieram nos ajudar, só observar, vão interferir, não vão interferir, vai curar o câncer, vai acabar com as doenças da Terra, né? O que eles podem fazer? Muito bem, muito bem. Oi. Quanto tempo uma nave nossa demoraria para se aproximar desse objeto, por exemplo? A essa altitude? 10 minutos. 500 quilômetros daqui no Rio, cara. 10 minutos. Quando um foguete, para atingir essa altitude aí, no máximo 6, 7 minutos, quando são lançados. Não tem combustível para queimar mais tempo do que isso. Né? É perto, eles estão pertinho. As câmeras vão virar e vai ver o bicho lá. Pois não. É o meu projeto que eu mandei lá para o ZT. Né, Léo? Quando teve o conclave da data limite lá, eu fiz o meu projeto. Faz assim, que dá certo. Eu conheço os humanos. Oi. Vai por mim, né? Ou seja, eu quando criança, eu sempre sonhava com 2 luas no céu. Direto. E na terra um alvoroço tremendo. Essas 2 luzes podem ser isso. Precisa ser uma lua de verdade. Né? Então, eu não sou um profeta que eu faço previsões, entendeu? Eu coloco ideias. E eu penso que essa seria uma boa ideia de evitar aquele conflito, você botar um tiro no ET, né? Querer dar um tiro no ET, descer aqui, só desce aqui, não desce na Rússia, né? E você permaneceria com essa nave estacionada 1 ano sem se comunicar, deixando a gente absorver essa ideia que eles chegaram. E 2, eles não vão mais embora. Porque quando o disco aparecia, só meia dúzia via, né? Sumia, desaparecia, nunca mais voltava, ninguém acreditava na gente. Isso que era duro. Você contava a história, ninguém acreditava. Os cientistas, você pode pegar, tem 4 cientistas aí que são comunicadores, né, no History Channel, Discovery Channel. Um aquele japonês, Michio Kaku, né? Outro aquele cara que fez o Cosmos, e mais uns outros astrofísicos que sempre aparecem nesses programas. Há 5 anos atrás, o Michio Kaku, se você falasse em disco voador para ele, nem pensar nesse assunto, que isso não existe. Depois dessas filmagens que a Marinha Americana começou a soltar, as televisões começaram a mostrar, e o chefe da NASA foi chamado para explicar o que é isso. Agora, quando você bota ele na parede, ele fala assim: precisamos rever, né, nossa tese sobre esse tema. Porque tudo que eu vi aqui é real, é um objeto real, filmado pela Força Aérea, né? E não é nada que a gente conheça nesse planeta. Não é russo, não é chinês, nada pode fazer manobras desse tipo. Logo, vamos repensar esse negócio do disco voador. Isso é bom senso. Então, toda a ciência está preparada. Vocês sabiam que a NASA contratou 24 profissionais da área das religiões para fazer um estudo sobre o impacto da revelação de vida extraterrestre? Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, isso é verdade, isso é notícia. Porque a NASA vai revelar descoberta de vida extraterrestre. Mas, se a NASA simplesmente revelar o seguinte, olha,
descobrimos bactéria em Marte, uma plantinha nascendo num planeta ali, saca? Isso não vai impactar. Não vai impactar. Porque o ser humano sempre se julgou, todas as religiões colocaram o homem como o único ser superior criado por Deus. Então, quando você encontra coisas inferiores, é como na Terra, tudo aqui na Terra é inferior a mim. Tudo que existe aqui nesse planeta é inferior ao homem. Eu sou o máximo da criação. É o teocentrismo. É o teocentrismo egóico do ser humano. Mas se você estacionar uma nave e ali tem seres que você está falando que é milhares de anos de evolução na sua frente, você perdeu o seu status com Deus. Toda essa religião cai por terra. Você tem que admitir que existem pessoas em outros lugares muito, muito mais avançado, inteligente e evoluído do que você. Quem criou eles? Então a religião começa a entrar em parafuso. É uma outra história você fazer uma revelação de raças avançadas, inteligentes, do que você fazer, descobrir bactéria, micro-organismo. Isso aí não vai impactar nada, porque nós vamos continuar no topo ainda. Né? Então, esses paradigmas, nós vamos demorar 1 ano para absorver. Depois desse 1 ano, aquela nave, ela vai, existem naves de 450 quilômetros de diâmetro, e existe uma nave base de 3.200 quilômetros de comprimento. Se eles trouxerem mais dessa, para o planeta no dia seguinte. Eu vou mostrar hoje à noite para vocês, uma série de fotos dessa nave de 3.200 quilômetros fotografada próxima a Marte. Fotografada pela sonda russa, por uma astronauta russa. Não, só se eles quiserem. Então vamos pegar essa nave, vamos por exemplo, ficou 1 ano lá, qual o passo 2? Né, o passo 2 é o contato. Então, eles vão enviar mensagem, os ETs, eles vão escolher aqui na Terra uma ilha totalmente neutra, em termos políticos, e vão dar todos os planos de como deve se organizar, quem deve ir até esse lugar para o grande contato. Então, todas as autoridades planetárias devem estar presentes. Autoridade de todas as religiões, autoridade de todos os governos políticos, todas as autoridades científicas devem estar presentes, né, para o contato. Ok? Então você prepara um terreno aqui na Terra, neutro, que não vai ser nem Moscou, nem Pequim, nem nada, e vai fazer um convite para a ONU, para que a ONU organize o encontro. A maior discussão aqui na Terra sempre vai ser qual é a cara dos ETs. Quem são a raça que está chegando, né? E nada foi revelado, ninguém sabe. Então, eles montam um palco assim, com mais ou menos uns 1 quilômetro de comprimento. Bota as arquibancadas todas aqui, todas as autoridades aqui, sentadas. Câmeras de televisão do planeta inteiro, Globo, CNN, né? Todos os países transmitindo ao vivo. E eles dão o horário preciso que a nave vai chegar. Só que não é aquela nave que vai descer. Uma nave de 80 km não tem nenhum lugar para pousar, nem para parar. Então eles vão pegar uma nave menor, que tem mais ou menos 500 metros. Uma navezinha pequena deles. Uma nave light. E todo mundo fica esperando, com binóculo, vindo ao céu, voando. Só que eles vão ter uma surpresa. Essa nave, eles têm que fazer uma marca no projeto.
A partir daqui, nenhum ser humano entra. Para aqui é uma linha, porque corre risco, porque a nave é uma nave. Então, de repente, do nada, essa nave ela começa a aparecer no horário certinho, assim, ó. Ela aparece, ela não vem voando, ela materializa. Já é um choque para todos os cientistas. E ela não vai pousar, ela fica uns 100 metros de altura, estacionada. Não tem aquele negócio de tripé, aquelas porcaria primitiva. Não tem uma janela. Não tem uma porta sequer. Todo mundo esperando como é que os ET vão descer. Se for um astronauta na Lua, lembra da escadinha? Meteu o pé esquerdo na Lua ainda. Você sabe o que ele disse? Com o pé esquerdo foi com o pé direito. De repente, não mais que de repente, começa a dar uns pulsos de luz. Mas centenas e milhares de pontos de luz. Cada ponto de luz, um ET materializa aqui. E começa. O maior espanto de todos é que não vai ser uma única raça. São milhares de seres completamente diferentes um do outro. Não é o Greyzinho. Vai vir o Greyzinho, o grandão, o reptiliano, né? Vai vir de tudo. Tudo que vocês pensar, aquilo que você não pensou também, vai aparecer. O ser humano, pela primeira vez, vai aprender que ele não está entrando em contato nesse dia com uma raça extraterrestre do mal, ET do mal. Ele está entrando em contato com a Federação. E a Federação é representada por milhares de raças e inteligências da galáxia. A Terra, a partir dessa data, conscientemente vai ser convidada a fazer parte da Federação. Aí, um dos ETs vai ser o porta-voz e vai falar para a humanidade. E todos vocês vão ouvir na mesma língua de vocês, não vai precisar de tradução. O ET não vai falar inglês, não vai falar alemão, ele vai falar de um jeito, com uma tecnologia que ele tem, que todos vocês vão ouvir na língua de vocês. Toda parte do planeta. É uma tecnologia de tradução simultânea do Djar. Porque o Djar sabe todas as línguas de vocês. É uma transmissão via Djar. Entra nos nossos equipamentos eletrônicos, mas cada um ouve na sua língua. Isso já vai ser um impacto. Né? Então vai perder. Vai perder. Vai mandar MSG. Vai ter vídeo gravado depois, viu? Você imagine a humanidade conversando com os caras, os clientes. Olhando o reptiliano, né? Olhando tanto que esse nego diferente. Exatamente. Os crentes vão para o bar beber e os bêbados vão para a igreja rezar. Então, aí, depois dessa data, eles vão convidar comissões, presta atenção, de cientistas, comissão de religiosos, para fazer uma visita ao interior da nave. Aí começa o intercâmbio, e depois seja o que Deus quiser. Hã? Você prefere isso ou você prefere uma bomba atômica do Putin? Você quer saber quando, né? Vivo ou morto a gente vai ver. Hã? É jovem. Até os 100 anos ainda está no prazo. Em breve alguma coisa vai acontecer. Né? O mundo não pode esperar tanto, porque acontece isso aí, ó. Você fica agora, os ET ficam marcando bobeira, daqui a pouco nós se mata, destrói o planeta. Então os ETs também sabem a hora certa de fazê-lo. Não, eu só estou colocando para vocês se desse jeito não é legal.
Se vocês conhecerem um projeto, pode mandar lá. Apresenta, né? Aceita a sugestão. Não se esqueça que o Odijara está atuando intensamente daquele jeito, entendeu? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, 70% da população acredita em discos voadores e extraterrestres. Só que fizeram uma pesquisa aqui no Brasil, 12 milhões são terraplanistas. E agora o pior não é isso, o pior é quantos são corintianos. Eu vou contar uma história, vocês estão zoando comigo, né? Sabe aquela loja de material esportivo, a Centauro? Que tem tudo quanto é shopping? Entro eu na Centauro em São Paulo, numa lojinha. Chego para camisetas de time. Todas as camisetas você pegava, olhava. Todas as camisetas do Corinthians amarradas com cadeado. Por causa de quê? Só do Corinthians. Falei para vocês, nos Jogos Olímpicos lá, se a gente manda corintiano, a gente traz umas 500 medalhas de ouro. Lá na... Né, Léo? Jogos Olímpicos no Japão, né? Simples assim, né? Cara, o ser humano, ele é muito previsível. Você sabe como o ser humano pensa, como ele age, como ele sente, aonde tocá-lo. Só que vai ter um problema. Os países comunistas, você sabe o seguinte, que o ser humano sempre ele quer arrumar alguém para adorar. Quando não tem ninguém, os caras inventam Deus. Então, vamos adorar a Deus, né? Adorar lá. Ninguém sabe quem é. Mas vamos adorar, né? Já não tem outra coisa para fazer. Agora, a partir desse dia, vai ter os cultos e as religiões aos ETs. Os ETs vão ser o nosso Salvador, o nosso Deus. Todas as orações serão canalizadas. Vai ter tudo e tudo quanto é espécie, criação de religiões, seitas, né? Né, Léo? A seita do Lalá é a única que aceita ticket, vale refeição, vale transporte. Aceita tudo. Então, vocês imaginem como é que o ser humano vai se voltar para o novo Salvador, né? O novo Messias do século 21. Praticamente a gente vai querer depositar todas as nossas esperanças para os ETs. Imagina eles montar uma fila do SUS lá. Né? Vira o planeta, dá a volta no planeta para consulta, né? Chega o baianinho, ai, tá com uma dorzinha nas costas aqui, seu ET. Não dá para curar. A fila do SUS é vazia. Ninguém vai para o hospital humano aqui, pode esquecer. Hã? Uhum. É. Exatamente, o que nós vamos fazer de novo. Né? Aí chega aquele cidadão, ai, faz minha mulher voltar para mim. Né, Léo? Cura chifre. Né? Traz o marido de volta. Você sabe que, né, aqui no Brasil, sexta-feira foi lançada uma carta de convocação só para homens. Lá na Ucrânia, né? Aqui no Brasil. Só para homens. Só que eles iam para voltar na quarta-feira de cinzas. A missão rápida na Ucrânia. As mulheres não podiam questionar. Nunca mais o planeta Terra será o mesmo. E a cabeça de vocês não será a mesma. Só que tem o seguinte, o que os ETs vão fazer? Só isso já é uma mudança de paradigma. Agora, o que é a parte prática da coisa? A pergunta é, o que os ETs vão falar? Você imagina a hora que ele começar a falar. Nenhum político russo vai querer que esse homem fale
para a Rússia. Porque todo o seu discurso vai ser totalmente anticomunista, antipolítico, antiopressor, tudo que eles fazem. Vai ser um discurso libertador. Tá? Então, as potências ideológicas, políticas, não vão entrar em colapso existencial com o discurso desses caras. Só que eles são o poder agora. Eles vão começar a interferir nos modelos ideológicos planetários. Será que eles farão isso? Se tornarão inimigos de Putin. Aí que o Putin vai ficar Putin da vida. Né? Quero ver prender o ET. Né? Quero ver prender o ET e botar o ET na cadeia. Porque na Rússia, se você falar qualquer coisa contra o regime, cadeia. Na China, idem. Né? Então, os ETs sabem disso. Então, o primeiro paradigma de mudança, o que os ETs podem nos trazer para libertar e colocar a humanidade rumo à área da luz, que é a missão dos ETs. É um projeto de despertar a humanidade, mas para a sua própria natureza. Então os ETs vão nos ajudar. A primeira coisa não é transferir tecnologia nenhuma para o ser humano. O que tem já faz essa merda, se der mais vai piorar. Ele vai dar uma metodologia de nós interagirmos com o plano espiritual. Descobrir a vida após a morte. Isso, só isso muda o planeta. Nenhuma outra coisa muda. Nenhuma outra coisa muda. Todos nós vamos ter a certeza absoluta, da mesma forma que tivemos a certeza que os extraterrestres existem, nós agora vamos ter a certeza de que os espíritos existem. E que eles interagem e vão interagir conosco a partir de então. Então, a grande revelação dos ETs é a número 1. A segunda revelação mais importante da história é a revelação dos espíritos. Todos aqueles que você matou não estão mortos. Imagine esse paradigma para um soldado, para um guerreiro que quer calar a boca do outro matando. Quando isso não seria mais possível. Para que serve o exército depois disso? Né? Para que serve um assassino depois disso? Né? Ninguém vai encarar a morte do mesmo jeito. Então, aí sim vocês vão entender o que é uma mudança planetária e o início de um despertar, de uma mudança real e verdadeira na humanidade. Antes disso, há 10 mil anos nós estamos do mesmo jeito. Nas trevas, nada muda, o ser humano continua o mesmo idiota de sempre. Atrás dos mesmos valores, dos mesmos desejos, desejo de poder, grana, sexo, isso, e para aí não vai mais além. Tem perguntas aí, Pedro? Professor, mas essa nave enorme não vai intervir no sistema da Terra? Não. Pois não vai gerar um campo de força? Não, não, não. 80 quilômetros, gente, é muito pequeno em relação ao planeta inteiro. O planeta é gigantesco. Pode falar. Tinha as minhas visões. Eu queria saber quando isso acontece, porque não tem legenda, né, nas suas visões. Então, eu precisava descobrir que época que isso estaria acontecendo, né? E aí eu falava assim, bom, agora eu sonhava quase todos os dias com a mesma coisa, um sonho repetitivo. Então agora eu vou fazer assim, eu vou prestar atenção, eu vou olhar para o céu e fixar bem, quero saber em qual constelação que essa nave apareceu. Eu sei a época. Entendeu? Então aí
E eu fixei bem, voltei para o sonho, a hora que eu olhei para o céu, falei, procurei, falei, achei. Estava próxima à constelação do Touro, perto da constelação do Leão. Isso simplesmente dá novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é esse período de 4, 5 meses assim que ela apareceu ali. Só que ela vai acompanhar a Terra, entendeu? À medida que ela vai acompanhar a Terra, ela vai varrendo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela vai varrendo o zodíaco também. Então eu só tenho que pegar o dia que ela apareceu. A primeira semana, aí você sabe quando que iniciou o negócio. Depois não vai mais embora, porque ela vai ficar acompanhando a órbita da Terra. É como porque ela está estacionada e a Terra vai indo, ela vai indo junto. Entendeu? Em órbita do Sol. Né? E aí, posicionalmente daqui, ela vai mudando de constelação. À medida que ela vai se deslocando, né? A Terra vai se deslocando. Né? Não. Ela está parada em relação à Terra, a Terra está girando. Não. Ela vai andando, que a Terra vai girando e vai andando. É assim. É igual a Lua, né? Não leva a Lua junto com nós. Só que a Lua gira em torno da Terra, né? Por isso que você nem sempre vê a Lua. Tem, porque você não vê a Lua. Entendeu? Mas nesse caso, não. Todo mundo vai ver. Até esquimó vai ver. Entendeu? Então, isso pode ser o começo de tudo. Se você olhar o Apocalipse bíblico, haverá sinais nos céus, na lua e nas estrelas. E na terra haveria, rumores de guerra. Isso é Apocalipse, né? Cadê o pastor aí? Não é, pastor? Apocalipse. É a besta. Aquela que tem 7 cabeças. 10 cabeças e 12 chifres. Professor, o senhor acha que isso só vai ocorrer depois de uma bomba atômica? Acredito que não. Eu acredito que seria muito difícil, mesmo com essa ameaça nuclear que o Putin está falando, ele inventar de usar uma arma nuclear, porque seria a maior bestialidade já feita. Certo? Porque se ele usar uma única arma nuclear, o Ocidente vai retalhar. Isso é lei internacional. Ele vai retalhar. Aí ninguém sabe onde vai parar isso. Você está me entendendo? É a sanidade humana nesse momento. Esse momento é um momento crítico. Porque nunca na história, vocês têm que entender que nunca na história a Europa foi ameaçada por armas nucleares. Ameaçada assim, botei minhas armas em prontidão, que se vocês me ameaçarem, eu vou usar arma nuclear nessa guerra. Nesse momento, ele vai usar arma nuclear aonde? Os ucranianos não têm nem como se defender. É ele que está atacando a Ucrânia. A OTAN só fez as sanções econômicas, tudo, só se eles puderem achar que isso é um ataque contra os russos. Um ataque militar contra os russos, feito pela OTAN, pela Europa, cortando dinheiro, cortando tudo, cortando banco e tal. É um outro tipo de guerra. Então, vocês estão me ameaçando. A segunda ameaça que o russo está falando, que a Europa está começando a mandar, a OTAN está começando a mandar armas muita arma para a Ucrânia. Mandou caças, aviões agora. Entendeu? O Putin pode achar que isso é uma forma indireta de ataque da OTAN. Aonde ele vai jogar uma arma nuclear? Ele pode jogar na hora que esse material, essa coisa está entrando. Ele corta totalmente a ajuda ocidental para a Ucrânia de uma forma... Porque existem armas pequenas nucleares. Existe uma bomba que não é nuclear, ela é chamada mãe de todas as bombas. Ela é uma bomba de implosão. Se você soltar na Avenida Paulista, ela destrói a Avenida Paulista inteira e num raio, tudo que está em volta da Avenida Paulista.
E não é uma arma nuclear. Tem os russos, tem os americanos. Eles podem usar uma arma dessa. Entendeu? Mas para colocar a frota nuclear dele, é uma ameaça ao Ocidente. O Ocidente nunca foi ameaçado desse jeito. Minha frota nuclear está em prontidão, está em alerta máximo. Porra. Isso é uma forma de você ameaçar o Ocidente não vai ficar quieto. O Ocidente fala assim, a nossa frota também está em alerta máximo. Pronto, acabou, e agora? Que merda que vai dar? Os dois estão um apontando uma... É assim, sabe aquela roleta russa? Um apontando, sabe aqueles dois bandidos? Que um pega o revólver, baixa sua arma primeiro. Não, baixa você primeiro. Baixa tu primeiro. Não, baixa você. A situação está assim. Quem é que vai baixar as armas primeiro? E tem aquela história, né? Ah, eu baixei a minha primeiro, o cara, pum, não sei. Quem que é o primeiro? Confiar no outro, quem que vai confiar? Vamos abaixar os dois juntos. 1, 2, 3. Sabe aquela coisa? É duro, cara. Quem é que vai abaixar as armas? Bom. Infelizmente nós estamos aí. Vamos esperar se isso acontecer, cara. Muda todo o cenário do planeta. Muda tudo. Muda tudo. Oi. Não, eles têm traje espacial. Traje. Não deixa essa energia sair. Existe alguma possibilidade de os irmãos estrelares darem um sinal de puxão de orelha nessa loucura toda? Já foi dado. As potências sabem. Os americanos já foi puxado a orelha, eles desativaram o míssil, na Rússia, tudo quanto é lugar, mas eles não aprendem. Eles acham que ainda estão no poder. Porque os ETs não chegaram com tudo. Só ficaram nessa retórica, sabe? Os russos, os ETs acham que eles não vão fazer nada, vamos tomar conta do nosso mundo aqui, acabou. Até agora não fizeram nada, por que vai fazer agora? Né? Então eles têm essa visão, eles estão pagando para ver também. Até onde os ETs vão. Né? É um problema. Você vê, há quanto tempo nós estamos aqui batalhando, nunca um ET materializou aqui do nosso lado. Né? É o nosso sonho. Né? Imagine eu chegar aqui, dar 10 minutos de palestra e deixa que o ET fale o resto. Você já pensou? É outro mundo, outro planeta. Né? Outra época, outra era. Isso vai acontecer um dia. Nós vamos tudo para a pizzaria. Vamos comemorar. Certo? É o que nós vamos fazer. Né? Vão tudo comemorar na pizzaria. Rodízio completo. Seria a próxima pergunta. De que forma devemos reagir depois da chegada? Então, vamos tudo para a pizzaria comemorar. Esperar o pau comer. Nós sabemos que é um grande presente para a humanidade. Né? Nós vamos comemorar esse dia, essa chegada para nós, porque vai existir 2 eras na face da Terra. Nós conhecemos antes de Cristo e depois de Cristo, né, no Ocidente. Aí vocês vão conhecer antes da nave e depois da nave. Um novo calendário vai ser feito. A VDB. Porque o mundo vai mudar completamente. Você não vai reconhecer o planeta depois de 50 anos depois desse dia. Você não reconhece mais o mundo. 1 ano depois você já não vai reconhecer. Nós nunca tivemos livre-arbítrio na história, nunca. Você é um espírito, tá? Que enfiaram você dentro desse corpo, né? Colocaram você na superfície, aí você tem toda a liberdade, mas vai para a Lua agora, vai para Marte, você não vai, você está preso aqui na Terra. E se você pegar o campo de uma pessoa comum, pobre e humilde, há 200 anos atrás, o cara não andava mais que 50 quilômetros de onde ele nasceu. Né? Mesmo hoje, quem daqui foi fazer uma viagem para o exterior? No máximo, você pega um ônibus, vai para outro estado, vai, volta, vai para a praia, tal. Então a sua vida é restrita a um perímetro. Certo? Meu pai e minha mãe
nunca conheceu o mar. Meu pai morreu com 93 anos, minha mãe com 83, eu nunca consegui levá-la para ver o oceano. Então você imagina como é que era a cabeça dos antigos. Eles eram muito fechados, não queriam sair de casa, não é? O medo de sair do seu mundinho, descobrir outras coisas, né? Então, eu falo assim, você tem o livre-arbítrio idêntico àquele que nós damos para os prisioneiros em cadeia. Você fala para ele aqui, você tem toda a liberdade do mundo na sua cela. Fica aí, fala o que você quer. E nós também, né? É uma prisão domiciliar. Nós estamos, no nosso planeta, a gravidade é uma corrente que nos prende e nos escraviza. Mas você vê o espírito, não, o espírito não está nem com a gravidade, ele sai flutuando, sai voando, que nem um pássaro. Então, essa libertação é que nós temos que entender. O espírito ele tem graus de liberdade que o corpo físico não tem. Né? Então, o livre-arbítrio é um conceito. Né? É um conceito. Vocês foram programados, vocês não têm livre-arbítrio, vocês estão numa matrix. Vocês foram programados pelas universidades. Tudo que você acredita veio daquilo que você aprendeu, da cultura humana. Fora disso, você não existe, o seu universo não existe. Então você vive um programa. Tem que vir alguém de fora para mudar esse programa. Ou tem que vir lá para botar um vírus aí nesse programa, para você começar a dar um break news nesse negócio aí. Agora a moda é breaking news. Né? Tem aquela notícia, né? Breaking news, Léo, né? Senhor de 93 anos morre ao fazer sexo com a boneca inflável. Né? Porém, foi exatamente, ele teve um ataque cardíaco quando estava enchendo a boneca inflável. Breaking news. Essa foi boa, né? Então, sofreu para encher a boneca, foi ataque cardíaco e morreu. Cadê os gaúchos aqui? Vamos contar piada de gaúcho, pô. Macho, né? Gaúcho, macho. Hã? Tem piada de árabe chamada Manuel. Professor, Oi. existe a possibilidade dos ETs anularem um ataque russo? Olha, eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Agora precisa ver se eles querem. Esse é o ponto-chave da questão. Nós não sabemos até que ponto o conclave sentou e falou, vamos interferir, vamos interferir, vamos deixar, não vamos deixar, sabe? Porque a partir do momento que ele bloqueia todo o arsenal, vamos falar, nuclear, é uma intervenção direta, é uma guerra. O ET está fazendo uma guerra contra você. Quando você impede eu de usar as minhas armas, né? É uma guerra, porque você está usando uma arma tecnológica muito mais avançada que a minha, mas é uma arma. Você está atirando contra mim. Vocês nunca pensaram desse jeito? Os russos vão pensar desse jeito. É uma ameaça à segurança da Rússia. Os ETs vão se tornar uma ameaça. E eles vão fazer de tudo para combater os ETs e colocar isso na mídia, colocar que os ETs são maus, vêm aqui para comer russo no almoço. O russo no almoço. É complicado uma intervenção extraterrestre, sabe? O ser humano não tem cabeça para entender o que está acontecendo. Então, tem que ter proteção. Porque, deixa eu explicar para vocês, essas coisas não são do jeito que vocês pensam. O arsenal nuclear... Oi. Tá, eu já vou fazendo a pergunta. O arsenal nuclear, tanto russo quanto americano, o da OTAN, ele não funciona você apertando o botão. Eu pirei, vou lá, pá. Não é assim que funciona, gente. Existe toda uma cadeia de comando para você lançar um míssil nuclear. Tá? Por exemplo, vocês têm que observar, hoje, observe o comandante russo, você observe o Biden, a 2 metros de distância dele tem um cara com uma maleta. Tá? Ele não se afasta do presidente em hipótese alguma.
aquela maleta é o seguinte, se houver qualquer ataque de um míssil nuclear, imediatamente, aonde o presidente estiver, ele tem que pegar aquela maleta, abrir aquela maleta, pegar uma chave que ele tem no pescoço, que ele anda 24 horas, ele vira, e todo dia ele recebe um cartão com um código que é mudado todos os dias. Aí ele tem que sentar ali, ele tem que digitar, ele tem que autorizar o ataque ao presidente, mas não é só o presidente, vai passar por uma cadeia de comando dos grandes chefes da inteligência, se realmente nós precisamos contra-atacar. Aí ele vai mandar esse código para todos os submarinos e todas as armas que vão ser acionadas. O submarino recebe o código, tem o comandante e o subcomandante, eles têm uma chave distante um do outro, eles têm que botar a chave e virar ao mesmo tempo. Se eles não virar ao mesmo tempo, não funciona. E é com código de impressão digital. Agora, você não pode pegar um outro subalterno e mandar virar a chave que ele não vira. Então, mesmo como o almirante não pode fazer um ataque sozinho, outro tem que concordar com ele. Aí sim você aciona e lança. Caso contrário, não. Por exemplo, vocês têm que entender que um submarino que está lá, ele não tem como lançar os mísseis se ele quiser. Porque ele tem que receber um código da central, do comando. Um doido só não atira. Um doido só não atira. Rebelou-se um almirante de submarino, vou lançar todos os meus mísseis. Isso não existe. Não tem como fazer. Então, se a Rússia lançar uma arma nuclear, é toda a cadeia de comando. Então, são todo mundo filha da puta. É um karma coletivo ali. Bom, é isso. Vamos nos preparar para o nosso almoço. Às 16 horas estamos de volta para o nosso último bate-papo sobre esse tema maravilhoso. E você vê que a gente está falando de um tema totalmente atual, as coisas acontecendo do lado do mundo, né? Se não está acontecendo nada, a minha palestra já tem uma força bem pequena, tá, às vezes até, né? Agora nós estamos sendo acuados de um lado, né? A humanidade nunca passou por uma situação dessa. Não. Não vai mudar. Não vai mudar. Boa tarde, pessoal.